Olá, eu sou a professora Suzete e nós estamos aqui para mais uma aula para a primeira série militar de Matemática 1 do Colégio Força Máxima. O módulo de hoje é o módulo 8 e ele vai precisar ser dividido em duas partes. Então, nós vamos fazer a parte 1 e depois a parte 2, ok? Essa primeira parte nós vamos falar de divisibilidade e vamos focar também nos restos baseado nas regras de divisibilidade. Tudo isso que a gente vai ver vai ajudar vocês na resolução dos problemas das atividades que vocês farão neste módulo, que são problemas que normalmente caem nos concursos para a carreira militar, principalmente quando nós estamos falando de restos nas divisões. Bem, vamos lá então. Módulo 8, na apostila, quem quiser acompanhar, embora vocês já sabem que eu sempre faço um pouquinho diferente, procurando estar mostrando da melhor maneira possível para vocês. Vamos começar então pelos critérios de divisibilidade. Começando pelo primeiro critério, que todo mundo já conhece, de divisibilidade por 2. Lembrando que a gente no ensino médio já começa a ter uma nomenclatura diferente. Então, quando você tem aqui na minha tela 2 com esse traço vertical, a gente lê 2 divide n, se somente se n é par. Então, não tem uma outra opção, beleza? Então, nós temos como exemplo que 2 divide 356 por ele ser par, e 2 não divide, tem um risco, 357, porque ele é ímpar. Justamente com essa regra, a gente já vai falar sobre o resto de uma divisão por 2, ok? A gente já vai se referir ao resto. Quando eu tenho um número par, o meu resto é 0. Quando eu tenho um número ímpar, o meu resto é 1. Então, independente de eu fazer a operação, de eu armar a conta de dividir, eu já sei dizer que numa divisão por 2, quando o número é par, o resto é 0, e quando o número é ímpar, o resto é 1. Na divisibilidade por 3, eu tenho que 3 divide n, se somente se a soma dos algarismos de n é um número múltiplo de 3. Então, nós temos o exemplo. 3 divide 111, pois 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, e 3 é múltiplo de 3. 3 divide 114, pois 1 mais 1 mais 4 também é múltiplo de 3. E 3 não divide 112, pois 1 mais 1 mais 4 não é múltiplo de 3. Reparem que em nenhum momento eu estou dando a resposta, eu estou dizendo quem é o quociente. Eu estou apenas sabendo se o número é ou não divisível por 3. Eu também posso, através da mesma regra, determinar quais são os restos de uma divisão por 3. Você já sabe que numa divisão por 3, os restos possíveis só podem ser 0, 1 e 2, certo? Então, como você saberá o resto de um determinado número dividido por 3? Você vai aplicar a mesma regra de divisibilidade. Então, por exemplo, 916, você soma os algarismos 9 mais 1 mais 6, que dá 16. E na divisão de 16 por 3, o resto é 1, que é uma conta bem mais simples de você fazer, e aí você encontra resto 1. Se nesta conta o resto é 1, é porque 916 dividido por 3, o resto também é 1. Uma outra coisa que você pode fazer, se você não quiser fazer essa conta, é pegar o 16, que é o resultado da soma dos algarismos, e diminuir pelo número anterior, que é divisível por 3. O número anterior, que é divisível por 3, é o 15. Então, 16 menos 15 dá 1. Esse resto é o resto da minha divisão original. Então, reparem, sem fazer a conta, você consegue determinar quem é o resto. E na divisibilidade por 4? 4 divide n, se somente se o número formado pelos dois últimos algarismos de n é múltiplo de 4. Então, a gente vai olhar os dois últimos algarismos e ver o número que ele formou. No caso, 4 divide 3.240, pois 40, olha lá, 4 divide 40. 1.516, eu vou olhar os dois últimos, 16. 4 divide 16.
E 4 não divide 126, pois 26 não é divisível por 4. 4 não divide 26. Da mesma forma, você consegue determinar os restos dessa divisão, de uma divisão por 4. Os restos de uma divisão por 4 só podem ser 0, 1, 2 e 3. O resto é sempre até uma unidade a menos do que o divisor. Então, se você tem 126 e você quer saber o resto, você vai pegar o 26 e vai dividir por 4. 26 dividido por 4, fazendo a conta, você encontra 6 e sobra 2. Você também pode fazer da mesma forma que eu ensinei do 3. Você pega o 26, vê qual é o número que é anterior a ele, que é divisível por 4, no caso 24. E 26 menos 24 também dá 2. Então, o resto de 126 por 4 é 2. Então, galera, hoje o que eu estou trazendo para vocês é a determinação dos restos a partir da regra de divisibilidade até o momento. Divisibilidade por 5. 5 divide n se o algarismo das unidades de n é 0 ou 5. Isto é, o número precisa terminar em 0 ou 5. Então, 5 divide 110, pois termina em 0. 5 divide 115, pois termina em 5. E 5 não divide 111, porque termina em 1. Da mesma forma, a gente determina os restos de qualquer conta por 5, de qualquer algarismo, de qualquer número por 5. No caso 111, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1, ok? E na divisão de 1 por 5, eu encontro 1, né? Como resto. 1 dividido por 5 dá 0, não é isso? E 0 para chegar a 1 dá 1. Então, o meu resto é 1, beleza? Ok. Vamos então para a divisibilidade por 6. O número ele precisa ser par e múltiplo de 3. É aquela famosa regrinha. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E aí, 6 divide 120, sim, ele é par e a soma dos algarismos, olha lá, 1 mais 2 dá 3 e é múltiplo de 3. 6 divide 126, sim, ele é par e a soma 1 mais 2 mais 6 dá 9 e 9 é múltiplo de 3. E 6 não divide 124, pois ele é par, mas a soma dos algarismos dá 7 e 7 não é um múltiplo de 3. Agora vamos focar no resto da divisão por 6. Aqui eu já coloquei esse algoritmo aqui da divisibilidade escrito de uma outra forma para que a gente possa determinar o resto, ok? O resto é a soma do algarismo que está na casa das unidades mais o quádruplo da soma dos demais algarismos da divisão, ok? Então, olha lá, você tem aqui o 124. Você vai pegar o algarismo das unidades, que é o 4, e somar com o quádruplo da soma dos outros dois algarismos. Os outros dois algarismos são 2 e 1. Então, 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, é o algarismo das unidades somado ao quádruplo da soma dos outros dois. Isso aqui deu 16. Quando eu pego 16 e divido por 6, eu vou encontrar resto 4. Porque 16 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12, e 12 para 16 dá 4. Você também pode pensar, o número que é anterior a 16 divisível por 6 é o 12, e 12 para 16 também é 4. Então, o resto de 124 por 6 é 4. Vamos à divisibilidade por 7. A divisibilidade por 7, ela não é muito vista nas séries iniciais. Até porque, dependendo do numeral, é mais vantajoso você fazer a operação de divisão. Mas nós vamos colocar aqui. 7 divide 9. Nós vamos colocar nós vamos colocar aqui o algoritmo, principalmente porque nós vamos falar também dos restos da divisão por 7. A soma das classes ímpares menos a soma das classes pares resulta um número divisível por 7. Como que é isso? Eu coloquei ali SCI menos SCP, soma das classes ímpares menos soma das classes pares. Nós já sabemos que todo numeral ele possui ordens e classes. A cada 3 ordens você tem uma classe. Então, quando o número ele é
relativamente pequeno, isto é, ele tem uma classe só, não compensa a gente fazer a regra de divisibilidade. É mais fácil você fazer a conta. Vejamos aqui um número que eu coloquei bem grande, que é 7 divide 321.125.175. Reparem que esse numeral, ele possui 3 classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Eu vou pegar a soma das classes ímpares, que é essa aqui, que é a primeira classe, e essa aqui, que é a terceira classe. 321 mais 175, que dá 496. Depois, eu vou diminuir da classe par, que é 125, e deu 371. 371, ele é divisível por 7, ok? Você fazendo a conta aqui, você vai conseguir encontrar o resto zero, então ele é divisível por 7. Bem, e o resto da divisão por 7? Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai somar as classes ímpares menos as classes pares. E você vai ver do resultado o resto. Eu coloquei aqui um número parecido, mas não é. Reparem que aqui nós temos 321.123.175. Somei a classe ímpar, que é 321 com 175, e diminuí a classe par, que é 123. Encontrei 373. 373 na divisão por 7 dá resto 2. Você armando a conta, você vai ver que dá resto 2. 373, você também, se você já sabe que 371 é divisível, quando você diminui de 373, sobram 2 unidades. Então, isso também é uma opção, beleza? E a divisibilidade de outros números, né? Eu vou dar uma pincelada aqui em outras regras de divisibilidade, e aí a gente já sabe que o resto vai estar relacionado a essas regras também. Então, quando o número ele é divisível por 8, a gente tem que dar uma olhadinha nos 3 últimos algarismos. Então, é bem análogo à regra de 4. Na regra de 4, a gente olhava os 2 últimos, na regra de 8, nós olhamos os 3 últimos. E aí, o numeral que é formado por esses 3 últimos algarismos, ele tem que ser um múltiplo de 8. Gente, desculpa. Agora, vamos para a divisão por 9. A soma dos algarismos de n é múltiplo de 9. Então, também é bem parecido com a regra de divisibilidade por 3. Porém, a soma desses algarismos tem que ser múltiplo de 9. Por 10. Por 10 é a regra que a gente mais gosta, né? Todo numeral que tiver como algarismo das unidades o 0 é divisível por 10. É a famosa termina em 0, é múltiplo de 10. Por 11, a soma dos algarismos do numeral de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par é um múltiplo de 11. Galera, nessa regrinha de 11, eu não estou falando de classe, como eu falei na de 7, eu estou falando de ordem, tá? Então, a ordem ímpar menos a soma das ordens pares. E por 12, a soma do número formado pelos 2 últimos algarismos com o quádruplo da soma dos demais algarismos é múltiplo de 12. Bem parecido também com uma outra regra que nós vimos, que foi a do 6, que eu também coloquei, só que era o algarismo das unidades mais o quádruplo da soma dos outros 2 algarismos. Aqui é a soma dos 2 últimos algarismos. Então, é unidade e dezena, mais o quádruplo da soma dos demais algarismos, se houver, múltiplo de 12. Então, demos essa pincelada nas regras de divisibilidade. E aí, agora, a gente, para finalizar essa primeira parte, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a divisão euclidiana. A divisão euclidiana nada mais é do que o formato da divisão que a gente conhece, né, desde sempre. Toda divisão euclidiana pode ser escrita da seguinte forma. E eu trouxe para nós aqui um exemplo da divisão euclidiana. Eu coloquei ali 478 dividido por 7, encontrei 68, subtraí e deu resto 2. Esse formato traz para mim que 478
que é o meu N, é igual a 68 vezes 7 somado com 2. Essa formação, onde nós temos o produto desses dois números somados a um resto, ela é fundamental para a gente daqui para frente. Então, eu chamei aqui de A, que é o meu dividendo, de B, o meu divisor, R, o resto, e Q de quociente. Repare que meu A, ele é igual ao produto QB mais o R, onde o meu R, ele tem que ser sempre maior ou igual a zero, e ele tem que ser sempre menor ou igual que o B menos uma unidade. Então, se o meu B é 7, eu posso ter um resto até o 6, que é o 7 menos 1, ok? Então, essa formação, ela é importante para quem já não sabia que nós temos esse nome de divisão euclidiana, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui e já eu continuo aí na segunda parte, vocês podem acessar para nós darmos continuidade, ok?